Olá, amigos do Galera Mix, eu sou Teco Barbero, espero que estejam todos bem, tudo tranquilo. Esse é o Dicas de Economia, né, o seu podcast sobre economia e finanças, né? Para você que acompanha a gente aqui no YouTube, quero convidar para que dê aquele like, para que se inscreva no canal. E você que acompanha a gente lá pelo site do Galera Mix, um grande abraço. E no Dicas de Economia de hoje, vamos falar de uma coisa super importante que movimenta muito a economia em todos os países do mundo e não é diferente aqui no Brasil, né? A alta dos combustíveis. Saiu nessa semana mais uma alta promovida aí pela Petrobras junto às refinarias, né? Isso porque o Brasil e o mundo vivem um período de inflação, né? E o Brasil particularmente vive um período de desvalorização da sua moeda, né? O real valendo cada vez menos que o dólar. Aliando essas duas coisas, acontece o quê? Esse efeito de subida de preço. Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa mundial, né? Ela tem ações no mundo inteiro. É uma empresa independente, apesar de ser uma parte estatal. E aí, ela precisa acompanhar o mercado no preço aí da commodity que é o combustível. E aí, em alguns períodos, ela acaba tendo que subir o preço da gasolina ou do álcool, enfim, do combustível que ela produz. E isso se reflete em toda a cadeia produtiva, né, gente? E vem parar aqui no nosso bolso, porque se a gasolina sobe, você vai gastar mais dinheiro para abastecer seu carro, e aí pode cobrar mais pelo preço do transporte, tantas outras coisas. Então, a dica agora é tomar muito cuidado e observar, porque só esse ano a gente já teve um aumento de 51% no valor, especialmente da gasolina. Então, veja só, você que tem carro, precisa avaliar se o seu carro, se ele for tanto a álcool quanto a gasolina, qual o melhor custo-benefício para usar um combustível ou outro, tá? Essa é uma coisa super importante para que você consiga conter aí as despesas em casa, né, gente? Então, muitas pessoas estão trabalhando de casa, consumindo menos o carro. Isso é um ponto para se ficar muito atento, porque a gasolina, ela varia muito no país todo, né? Por conta aí dos impostos. Esse é outro efeito que faz com que a gasolina seja cara aqui no Brasil, porque o ICMS, que é o imposto cobrado aí nos estados, ele varia. Então, por isso que você vê estados com um valor mais barato de gasolina e outros um pouco mais caro. Como a gente está vivendo esse período aí de vários fatores que estão influenciando aí na subida do preço do combustível, especialmente da gasolina, a gente precisa pensar o que o governo deve fazer, né? Uma das maneiras é essa, equalizando os preços do ICMS para que a gasolina seja um preço igual no país inteiro, né? Quando se fala em tributos, né? Para isso a gente precisa da reforma tributária. Outra questão também do país que ele precisa fazer as outras reformas para diminuir o risco que o país oferece, né? Porque quando o país oferece risco, ele tem que cobrar juros para que as pessoas continuem investindo aqui. E aí, esses juros que o Brasil cobra, ele acaba aumentando os juros aí que você vai fazer, por exemplo, empréstimos. E aí, o que acontece? As coisas ficam mais caras, né? Para você fazer um empréstimo para comprar uma casa, um carro e assim por diante. Então, aí você inflaciona a economia. E aí vira essa bola de neve. Então, se o Brasil conseguir fazer uma reforma tributária que seja funcional e que faça com que o dólar abaixe, a gente vai ter um resultado refletindo inclusive no preço da gasolina, né? Porque quando o dólar sobe, a gasolina que é cotada em dólar porque ela é no mundo inteiro, ela sobe junto. Então, a melhor maneira da gente conseguir baratear isso é convencendo aí os governantes a fazerem a reforma tributária e outras medidas para que o dólar abaixe e aí você consegue controlar a gasolina e a economia gira de uma forma melhor. Fiquem atentos, fiquem de olho aí nos vários postos pelo Brasil, você vai encontrar muita variação. Faça aquela continha dos 70%, né? O álcool não pode ter um rendimento inferior a 70%, senão ele fica mais caro que a gasolina como custo-benefício. Então, você precisa avaliar isso se o seu carro for movido aos dois combustíveis. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.